Fala pessoal, Marcelo, papo de sardinha. Todo mundo que inicia no mercado financeiro tem por obrigação fazer o diário de trade. Mas o que colocar no diário de trade? O que escrever no seu diário? O nome já diz, quando você faz um diário, você escreve a sua vida, a sua rotina, o que você fez na sua vida. Quando você faz um diário de trade, é a mesma coisa. Você vai escrever, eu vou detalhar para vocês o que eu faço nos meus diários de trade e aí ver se é relevante para vocês, ver se é importante para vocês, ver se agrega informações para o seu dia a dia. Mas antes, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Faça comentário que eu teria a satisfação em responder. Vamos lá. Vou falar ontem. Ontem eu entrei na operação e tomei um loss. Após finalizar essa operação, após ter tomado um loss, eu faço o diário no gain também, só para deixar claro. Após finalizar essa informação, eu anotei a data, anotei a hora, anotei o porquê que eu entrei naquela operação e qual o meu alvo, ou seja, o que eu tinha em mente naquele momento quando eu entrei naquela operação. E aí, no final do dia, eu faço um replay, eu faço uma avaliação se aquela entrada que eu fiz, ela foi uma entrada certa, se foi uma entrada se foi uma entrada errada, se foi uma entrada baseada em que eu fiz aquela entrada. Ela foi rompimento, ela foi acima da VWAP, ela foi contra a média móvel, ela foi a favor da média móvel. Essa informação, ela define o que eu estou trilhando naquela tomada de decisão. Vou dar outro exemplo bem prático. Digamos que, dar o exemplo de ontem. Ontem eu fiz uma entrada e aí ela era o rompimento com confirmação numa determinada região. E aí, do nada, aquela operação ela foi contra mim. Ela foi desfavorável, eu tomei um loss naquela operação. E aí eu analisei no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou à noite, eu analisei se aquele indicador, ela foi correta, a análise foi correta, e aí foi correta. E aí você deve estar se perguntando, mas se foi correta, por que você tomou loss? Já explico depois. Se o alvo que eu esperava estava correto, esse não, era o alvo curto. Se eu tivesse esperado um alvo curto, eu tinha saído na operação, eu não enxerguei que o meu alvo que eu estava enxergando, que eu estava visualizando naquela operação, estava muito alto, muito longo para a operação. E aí, o que eu anoto nessa informação? Meu diário de trade é basicamente a data, a hora, quantos contratos eu entrei, se eu fiz parcial ou não fiz parcial, e o porquê que eu entrei naquela operação. Qual foi o motivo que eu entrei naquela operação. Eu faço isso no gain e faço isso no loss. Opero desde 2005 no swing trade, desde 2020 no day trade. Faço até hoje o meu diário de trade. E aí ele me ajuda a identificar se no gain eu tive sorte, e me ajuda a identificar no loss se a entrada que eu fiz foi uma entrada equivocada. Vamos ao loss que eu tomei. Ela não foi uma entrada equivocada, ela foi uma entrada correta. Só que
ela foi contra mim. E aí você deve estar se perguntando, poxa Marcelo, então ela não foi uma entrada correta. O loss, é por isso que existe o stop. O loss, eu estava no mercado volátil, essa foi uma análise errada, que não é a primeira vez que eu cometo esse erro. Eu estava no mercado volátil, porém entendi naquele momento que era um rompimento, e eu entrei precipitadamente naquela informação. Quando ele rompeu uma determinada região, eu simplesmente entrei, porque em algum momento eu já tinha feito uma operação parecida àquela, e aquela informação ela me deu um bom resultado. Só que essa análise ela foi correta, só que o mercado ela não me respeitou. O mercado existe, é isso que a gente precisa entender. Por que eu boto stop? Porque naquele momento algum player foi lá e resolveu segurar o preço naquela região, porque alguma coisa aconteceu, alguma informação aconteceu para que aquela situação ela não continuasse subindo, ela simplesmente retornasse. E aí quando você analisa o fluxo, você analisa o times in trade, o volume de preço, aí eu consegui perceber que naquela região tinha uma região brigada, mas uma região extremamente vendedora. Então, eu entrei correto? Sim, eu entrei correto, entrei numa região em que eu entendi naquele momento que ela era uma região de alta, só que ela se reverteu. Eu não entendi a reversão, eu não saquei a reversão, eu não atuei na reversão. Ou seja, eu na próxima entrada que eu fizer naquele sentido, naquela informação, no rompimento parecido com aquele, eu já vou ficar mais atento. O diário de trade ele serve para que nós possamos identificar os nossos erros, corrigir os nossos erros, para que a gente evite, porque o erro, cara, põe isso na cabeça de vocês, a gente vai cometer erros e a gente tem que minimizar os erros que a gente comete. Eu tento com o diário de trade evitar vários erros. Então, por exemplo, nesse diário de trade, o que eu fiz? Eu vi que eu estava errado, fui lá e estopei logo. Pronto, basicamente é isso. O diário de trade ele é o maior amigo do trade, do cara que opera no mercado. O diário de trade ele serve para que você analise seus erros, identifique seus erros e corrija seus erros. Anote todas as suas operações. Tem uma brincadeira que todo mundo fala: analisar gráfico parado é fácil, mas é o que eu mais faço. Pegar o meu gráfico depois que tudo aconteceu, e aí eu vou identificar nesse gráfico parado quais são as oportunidades que eu perdi e quais são as entradas que eu faria que poderia ter dado errado. Inclusive essa que eu estou falando para vocês foi uma delas. Mas era um mercado complicado, é um mercado que tinha tudo para ser uma tendência de alta e de repente ele virou um mercado volátil. Início de mês, cheio de informação, cheio de notícia, e eu não saquei, não acompanhei, pronto, eu tomei o loss. O loss ele é inevitável, o loss ele vai acontecer, falo todo o vídeo, não existe setup milagroso, não existe gain para sempre, você vai ganhar a vida inteira, esquece isso. Por isso que eu falo que quando você estipula uma meta, eu vou colocar uma meta para mim de todo dia eu tenho que ganhar R$50 para que no final do mês 50 vezes 20 dá 1.000, esquece. Tem dia que você vai ganhar um pouco mais, tem dia que você vai ganhar um pouco menos, tem dia que você não vai ganhar, tem dia que você vai empatar, porque o mercado ele não é igual todos os dias. Um dia ele vai estar muito favorável, ele vai estar, todas as entradas que você fizer ele vai te respeitar. Tem dia que ele não vai respeitar as suas análises, tem dia que ele está numa tendência de alta, tem dia que ele está numa tendência de baixa, tem dia que ele está num mercado consolidado, ele está lateral, ele está volátil, tem dia que ele está com muito pavio, tem dia para tudo. O grande segredo
é o dia que ele não está favorável para você, é você parar e voltar no dia seguinte. Beleza? Diário de trade, importante demais. Toda operação que você fizer, anota. Data da entrada, horário da entrada, por que eu fiz aquela entrada. Marcelo, Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Estou aqui para ajudar, estou aqui para contribuir com o nosso crescimento. Beleza? Fui!